No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode investir em fundos imobiliários para ter uma renda de até R$ 700 todos os meses no ano de 2024. Se você ainda não é inscrito no canal, só peço que você se inscreva e me acompanhe por aqui porque eu trago conteúdo toda semana sobre investimentos em fundos imobiliários, ações e sobre outros assuntos relacionados também que podem te interessar e te ajudar a lidar muito melhor, principalmente com o seu dinheiro. Então, já se inscreva e me acompanhe por aqui. Deixe também o seu gostei nesse vídeo, pois vai estar me ajudando bastante também, certo? Falando um pouco sobre fundos imobiliários, né? Talvez isso não seja tão comum para muitas pessoas. Nem todo mundo ainda tem acesso ao mercado financeiro, principalmente a área de conhecimento do que são fundos imobiliários e de como você pode investir. Vou te fazer um resumo bem rápido do que é fundos imobiliários. Fundos imobiliários é uma modalidade de investimento da renda variável, onde você compra uma cota, né? Você se torna investidor de imóveis espalhados por diversas regiões do Brasil ou por outros investimentos atrelados a imóveis também, ao mercado imobiliário de uma forma geral. E todos os meses, a partir do momento que você compra uma cota, você investe em uma cota daquele respectivo fundo imobiliário, você recebe dividendo líquido de imposto todos os meses. Então o dividendo que você recebe é isento. E quanto mais cotas ao longo do tempo você comprar, claro, né, cotas de bons fundos imobiliários, mais rendimento você vai receber e vai gerar renda passiva, que é aquela renda que você não precisa sair de casa para receber. Todos os meses vai ter um dia específico que na tua conta, na conta da tua corretora, vai pingar um valor que pode ser pouco, pode ser muito, e isso vai, claro, de acordo com aquilo que você possa se comprometer ao longo do tempo. E uma das coisas mais importantes que você deve ter em mente na hora de investir em fundos imobiliários, principalmente por longo prazo, é de que você jamais deve, principalmente, investir em um só fundo imobiliário, mas sim que você busque diversificar sua carteira, monte uma carteira composta por diversos fundos imobiliários de segmentos diferentes para que você tenha uma proteção ali, por exemplo, de uma inflação, de outros acontecimentos que podem vir relacionados à nossa economia ou até mesmo de outros fatores que não estão diretamente ligados à economia, mas talvez só simplesmente ao setor imobiliário. Isso seria um exemplo de algo que você precisa fazer toda vez que for pensar em investir em um fundo imobiliário. E pensando nisso, principalmente, eu separei e já fiz aqui um pequeno esboço, né, de como que funcionaria uma carteira de investimentos hoje, do quanto precisaríamos investir e quanto que renderia em média, né, quanto seria necessário em cotas e também investimento para que você pudesse receber R$ 700 todos os meses investindo em fundos imobiliários. E eu vou mostrar um pouco disso para vocês a partir de agora. Como eu já havia falado, aqui estão alguns dos fundos imobiliários que eu acho bem interessantes de diversos segmentos. O primeiro fundo imobiliário é o ALZR11, um fundo imobiliário do tipo segmento ali de lajes corporativa, mas também com um pouco ali também de composição do seu portfólio de imóveis como galpões logísticos. Então é um fundo imobiliário que tem uma diversificação bem grande nesse aspecto. Ele é focado tanto na questão de laje corporativa, né, que são salas corporativas para empresas, aqueles espaços de sala alugado para empresas, quanto também de galpões logísticos, que também é muito utilizado por grandes empresas que atuam aqui no nosso país e precisam desses espaços gigantescos para atender a demanda dos seus clientes. A LZR possui bons indicadores, é um fundo imobiliário muito bem diversificado. E o segundo fundo imobiliário que eu também colocaria em minha carteira, né, com apenas 5 fundos imobiliários, pode ser mais fundos imobiliários? Até pode, mas eu acredito que no máximo 8, na minha opinião de investidor, já está de bom tamanho, e não precisaria pulverizar assim tanto a minha carteira de investimento, principalmente se eu estou começando. É muito melhor começar com pouco e fazer bem feito do que querer começar com muito e fazer uma lambança e acabar no prejuízo ou acabar de alguma forma prejudicando o meu próprio objetivo, que é, por exemplo, conquistar uma liberdade financeira, receber um segundo salário só de renda passiva nos fundos imobiliários. Então, eu coloquei apenas 5 fundos imobiliários por essa questão também, tá? Não existe exatamente uma regra específica, tem que ser 2, tem que ser 3. Isso, ao longo do tempo, você vai entender um pouco melhor quando você começar. Consequentemente, também vai entender que não precisa necessariamente de muitas opções, mas sim de opções aceitáveis e que são de qualidade para que você possa, ao longo do tempo, ir investindo sempre que possível nessas opções que você tem ali no seu esboço. Essa é a minha visão de investidor, tá? Você pode discordar de mim, se discordar também, fique à vontade aí, compartilha qual que é a sua opinião a respeito de investir em fundos imobiliários. É importante investir em muitos, em poucos fundos imobiliários? Qual que é a sua opinião a respeito? Compartilha comigo aí que eu também estou interessado em saber um pouco a respeito do que você tem a dizer sobre esse tipo de discussão.
E falando aqui sobre outro fundo imobiliário, KNCR11, um dos maiores fundos imobiliários em tamanho patrimonial, sob gestão da Kinea, gestora de recursos, né? A Kinea faz parte ali do grupo Itaú, para quem não sabe, é uma equipe especializada só em gestão de recursos e possui mais de bilhões e bilhões sob sua gestão. KNCR, KNRI, KNCA, existe uma infinidade de fundos imobiliários e até mesmo Fiagros que são sob gestão da Kinea, uma das maiores gestoras da América Latina de recursos aí financeiros. E KNCR11 é um fundo imobiliário do tipo papel, que está atrelado ali à sua estratégia a títulos de dívidas do setor imobiliário. Assim também como o MXRF11, que é outro fundo imobiliário que também está aqui na minha lista, possuem estratégias bem próximas. Investem em CRIs, que são cédulas de recebíveis imobiliárias, muitas vezes também em LCIs, né, que são letras de créditos ali do setor imobiliário também, ou muitas vezes também em LHs, que são letras hipotecárias. É mais difícil e um pouco menos comum ouvir falar sobre letras hipotecárias, mas existe também alguns fundos imobiliários que fazem investimento nesse tipo de modalidade aí dentro do segmento de imobiliário, de imóveis. E aí nota-se que são apenas títulos que têm algum tipo de atrelagem a este segmento, né? Da mesma forma que, por exemplo, os Fiagros investem em LCAs, em outras letras ali de crédito que estão voltadas para o agronegócio. São coisas distintas, são segmentos distintos, né? São mercados de atuação financeiras distintas, setor imobiliário, setor do agronegócio e assim por diante. E outro fundo imobiliário interessante também, MOL11. MOL11 é um fundo imobiliário já do tipo tijolo, com ênfase ali principalmente em adquirir participação, construir, comprar e gerir shopping centers. Então é como se você fosse investir em vários shopping centers espalhados por várias regiões do Brasil, simplesmente comprando uma cota de MOL11, que hoje custa ali aproximadamente custa algo próximo de 115 até 119 reais uma única cota. E aí a partir desse momento você já recebe um rendimento que aqui no último mês foi de 0,67%, o rendimento equivalente aí a uma cota que o MOL11 pagou para os seus investidores. Da mesma forma que o LZR11 pagou 0,7%, o MXRF11 pagou um pouco mais, da mesma forma que o KNCR11, por se tratar de títulos que estão atrelados ali a uns juros mais altos, né, a taxa de juros que estão um pouco mais elevadas e, consequentemente, é claro, o resultado também vai ser maior. Da mesma forma que quando as taxas de juros caírem mesmo a um patamar muito baixo, esses rendimentos também vão cair e isso é consequência especificamente do tipo de atuação desse tipo de fundo imobiliário. Fundo de papel está muito ligado à taxa de juros, como por exemplo Selic, CDI, o próprio IPCA e outras taxas de juros que também estão diretamente ligadas aí ao setor financeiro e à economia. E hoje, para nós recebermos ou para você receber R$700 investindo nesses fundos imobiliários, precisaríamos aqui aproximadamente de 170 cotas de ALZR11, de HGLG11, que é um fundo imobiliário do tipo logístico, um dos maiores do segmento logístico. Precisaríamos investir em pelo menos 127 cotas, no KNCR11 138 cotas, MOL11 175 cotas e por último o MXRF11 pelo menos 1.280 cotas. A quantidade de cotas é maior, possivelmente por causa do seu preço, né? É o único fundo imobiliário nessa lista que tem o seu preço base 10, que é negociado ali entre 10 e 11 reais. Os demais, todos custam um pouco mais, mas isso também não quer dizer que ele seja melhor ou pior pela questão do preço, mas sim os indicadores também que são importantes de serem considerados na hora de investir. Às vezes é mais interessante um fundo imobiliário que custa 10 reais para aquelas pessoas que estão começando, que quer começar com pouco, né? Eu sei que nem todo mundo pode começar investindo R$1.000 todos os meses, 500, 200, às vezes a pessoa quer começar, mas quer começar com pouco, com os primeiros R$20, aí sim é interessante que ela comece, por exemplo, com o MXRF11, né? Coloque uma meta de cotas ali para você atingir neste fundo imobiliário e aí a partir daquele momento você começa a focar em outros fundos imobiliários que tem um preço um pouquinho mais elevado. É uma forma de começar também. O importante é começar, que é o principal desafio de todo mundo. É o começo, é você olhar para si próprio e dizer que está na hora de você agir, de você fazer algo para o seu próprio futuro, talvez para o seu próprio presente também e, consequentemente, investir tanto em fundos imobiliários quanto em outras modalidades de investimento. Não é um hábito comum do brasileiro. O brasileiro é um dos que menos investe se comparado com outras pessoas aí pelo mundo afora. E isso, claro, está ligado também à nossa cultura, né? O brasileiro gosta de consumir, é um indivíduo consumista, porém,
de um tempo para cá isso vem mudando bastante e hoje nós temos uma quantidade infinita e vem crescendo cada vez mais de investidores aí atuando no mercado financeiro, ou seja, temos mais pessoas interessadas em ter o seu dinheiro trabalhando para si próprio e não dependendo de dívidas e não se endividando, como acontece com muitas das vezes. Então, para que isso aconteça na sua vida também, saiba que não vai depender do que eu estou falando, nem do que nem outra pessoa esteja falando, mas sim de você mesmo olhar para si, analisar a sua vida, a sua situação atual e pensar e fazer um plano de como que você vai mudar isso, de como você espera que lá no futuro a sua vida esteja. Eu pelo menos penso assim na minha, olho para ela, penso e reflito disso praticamente todo santo dia. O que eu espero para daqui a 10 anos na minha vida, daqui a 15, e como que eu vou trabalhar para que isso aconteça. É importante falarmos um pouco sobre isso, e é importante falar sobre isso com o seu familiar, com sua companheira, com seu amigo, com seu pai, com sua mãe, isso é muito importante. Então, é um recado que eu deixo para vocês de primeiro momento, tá? Aqui eu separei os 5 fundos imobiliários com praticamente a mesma quantidade de rendimento. É como se fosse uma proporção de 20% para cada em questão de dividendo, né? A R$140 aqui dividido pelos 5 fundos imobiliários, a média de pagamento mensal seria o equivalente a R$ 699,93 ou praticamente R$700. E aqui eu fiz a distribuição para que ficasse com equivalência, né? Se eu estou montando uma carteira de investimento, eu posso fazer dessa forma. Eu quero receber R$10 de dividendo do ALZR. Então vou investir, vou comprando cotas. Agora eu vou partir para a próxima etapa. Já acumulei a quantidade necessária para receber 10 em dividendo de ALZR. Vou comprar agora KNCR11. Vou comprar também cotas até atingir a mesma coisa. Aí na minha carteira eu já vou ter 2 fundos imobiliários que me pagam R$10 todos os meses. Acabou os 2, vou partir para o terceiro. É um processo um pouquinho demorado, né? Isso vai muito de situação para situação, mas você pode começar com pouco, pode ser com 10, com 50, né? Aqui no caso não tem fundos imobiliários negociados a 50, 60 reais, mas existem também opções assim e consequentemente você pode se informar um pouco melhor e investir em opções que cabem dentro do seu bolso. O importante é, faça o seu dinheiro trabalhar para você, não perca tempo gastando seu dinheiro com bobagens, mas sim faça com que o seu dinheiro trabalhe de forma inteligente para você, porque no final das contas quem vai estar se beneficiando é você mesmo, não é a verdade? E imaginamos que já sabemos aqui que para receber R$700 em dividendos em média por mês, precisaríamos investir no mínimo em 1.890 cotas de todos esses fundos imobiliários aqui, né? Com a quantidade um pouco diferente de cada um, claro, pela questão do seu preço. E o seu preço próximo aproximado são estes aqui, né? A LZR próximo de R$116, R$117. O HGLG é o mais caro, custa R$161, às vezes está um pouco mais caro que isso, um pouco mais barato. KNCR negociado a R$104, o MOL ali próximo de R$115 e o MXRF11, o fundo imobiliário mais barato. E quanto que isso custaria ao nosso bolso, né? Quanto que eu preciso investir para receber R$700 todos os meses com todos esses fundos imobiliários, levando em consideração a diversificação? Nós vamos descobrir isso agora mesmo, né? Precisaríamos exatamente hoje de pelo menos R$ 89.250,63 para receber essa quantidade de dividendos. Ou vamos arredondar para 90 mil, não é mesmo? Por causa de 700 e poucos reais, já arredondamos aí para 90 mil. Para receber isso um pouquinho mais de 700, com 90 mil reais você já consegue receber isso todos os meses. É muito dinheiro? Pode ser que sim. Para algumas pessoas pode ser que seja muito dinheiro. Para outras pessoas pode ser que nem tanto assim. O mais importante, o meu recado principal que eu quero passar para você nesse vídeo é de que não necessariamente você precisa ser rico, milionário, você precisa entender de todo tipo de equação do mercado financeiro para começar a investir o seu dinheiro. Não quero começar em fundos imobiliários, então busque opções de renda fixa que também te pagam bem. Existem aí opções como Tesouro, outras opções também de investimento que podem render e pode ser o começo, né? É o que eu falei, o maior obstáculo de qualquer pessoa hoje no mercado financeiro, eu digo que não é nem o dinheiro, não é nem fazer o dinheiro sobrar, porque quando nós olhamos para o nosso bolso, consequentemente nós conseguimos ter uma visão de reflexo daquilo que nós fazemos com ele e consequentemente mudar, né, o relacionamento de acordo com o tempo. Então, o principal obstáculo que eu digo, assim, na minha opinião, na minha humilde opinião a respeito do que é mais difícil para qualquer pessoa, é dar o primeiro passo. O primeiro passo, subir o primeiro degrau, é sempre a coisa mais difícil que tem. Foi para mim mais difícil e eu acredito que é para muitas pessoas também.
dar o primeiro passo. Depois que você fizer isso, você vai ver que não vai doer nada em você e aí as coisas começam a melhorar e você vai, ao longo do tempo, ficando mais curioso, vai buscando mais conhecimento e quem tem a ganhar com isso, mais uma vez, é só você. Se você gostou desse vídeo, só peço que você deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos que querem entender um pouco mais a respeito do mercado financeiro. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.